Vou começar. Vou mandar mensagem, ver se mais alguém está entrando. Fala lá. Mas boa aula, gente. Eu vou ter que acabar aqui de acabar minha faxina aqui em casa. E aí, no finalzinho da aula, eu entro de novo. Quê? Você já me passou as demandas? Ou... Já passei o host para você. Então, ótimo. Aí, no final da aula, eu volto só para fazer essa troca de host de novo. Sim, aí eu vou, só para eu saber, Marina, eu vou até às 8, né? Isso, até às 8. Aí depois é matemática, gente. Tá bom, querida. Tá bom. Então tá bom. Perfeito. Beijo. Oi, turma, tudo bem? Como estamos, né? Boa noite, professor. Tudo bem, queridos? Vamos recomeçar aqui nossa aula de português para esse famigerado Enem. Eu tinha passado alguns exercícios para vocês aí, que eu tinha mandado por e-mail, mas eu posso, eventualmente, tirar as dúvidas de vocês aí no final da aula, ou, como eu disse, pelas redes sociais ou pelo próprio e-mail, né? Que é professora Érica Rezende, tudo junto, @gmail.com. Não fiquem intimidados. Teve dúvida, Érica, eu errei, o gabarito é esse, eu fiz esse. Como é que... Onde está aí a falha? Porque, como eu disse, o Enem é uma demanda da leitura, tá? É uma demanda da leitura. É uma prova exaustiva, é uma prova... Lembre-se que no primeiro dia são 45 questões de português, 45 de história, mais a redação. A primeira prova que vocês vão fazer é a redação, tá? Faz lá a redação, passou a limpo, deixou a redação lá e manda ver nas outras provas. Então, assim, é um ano em que vocês vão ter que fazer uma prova com máscara, tá todo mundo aí, porque a gente está tendo aula aqui em casa, então fica fácil, né? Cada um na sua casa. Mas até esse treino, viu, gente? 17 de janeiro vai estar um calor horroroso. Numa sala de aula, não vai... Eu imagino que não vai poder ter o ar-condicionado, que eu acho que isso não está no critério das normas de saúde, né, do que impõe. Então, eu não sei nem se ventilador pode, vocês desculpem aí a minha desinformação, mas obrigada. Eu não tenho essa informação aí. Mas é um treino que vai ser um treino de praticamente resistência física de vocês. São 5 horas e meia diante de um pacotão. Então, assim, quanto mais você está aparecendo e sem camisa. Só sem camisa. Desculpa, gente. Então, é uma demanda que vocês estarão já. O tempo não vai contribuir, é máscara. Eu imagino que vocês tenham que fazer com a máscara. Então, atenção, toda atenção é possível, é imprescindível. Então, realizar a prova de português com esses mecanismos que eu estou fazendo aqui aos poucos com vocês é um caminho para tentar diminuir a tensão. É claro que eu falo de um lugar um pouco confortável, porque eu já fiz algumas provas, né, na vida. Então, fica assim um pouco mais simples, né, de eu dizer isso para vocês. Mas nada como treino, né? Então, vamos treinar. O que eu errei aqui? E aí não precisa fazer todas as questões. Fiz 5 hoje, 5 um pouco, amanhã, 5 no outro dia. Então, assim, na última aula eu falei das questões de estabelecimento da comunicação, né? Falei das funções, eu vou retomar essa informação sobre as funções da linguagem, e aí eu vou, de novo, mostrar algumas questões de língua portuguesa do Enem.
É muito importante que vocês, tendo acesso à prova de 2019, eu imagino que a prova de 2020 estará na organização de língua portuguesa. É claro que as questões serão diferentes, mas dentro daquela estrutura, né? Com uma prova em que vai necessitar um pouco mais de atenção e um pouco mais de trabalho também. Ela foi uma prova um pouco mais trabalhosa. Então, treinar, treinar e treinar, sem cansar, né? Vamos lá para a lembrança. Tá? Deixa eu só me organizar aqui, que eu entrei para me organizar e fiquei prestando atenção na aula. Qual eu? Deixa eu ver se eu... Um minutinho só. Posso só fazer outras coisas, tá? Estou fazendo coisa na sala, tá? Ela tinha. Isso aí. Dande, dande, oe, oe, o. Dande, dande. Dande, dande, oe, oe, o. Dande, dande, oe, oe. Só um minutinho, gente, que meu computador está apresentando já informações que eu... Certamente ele vai parar. Dande, dande, oe, oe, o. Dande, dande. Dande, dande, oe, oe, o. Dande, dande, tarana, sama. Dande, dande, oe, oe, o. Dande, dande. Tarana, sama. Gostoso. Quem é meu? Gostoso. Eu vou fazer o seguinte, turma, eu vou fazer o contrário, tá? Eu vou começar com as questões, porque o PowerPoint aqui está travando o computador, eu estou com medo de cair tudo e eu sair da frente aqui de vocês. Cara, esse cara de pau, mano. Não é para que sai toda a dinheiro dele. Eu sei, cara. Ele não sai do lugar. Eu sei. Ele fez isso aqui, contestou aqui. Contestou quando eu fui para descer. Ah, eu coloco e tiro. Eu vou tirando e colocando várias vezes. Oe, oe, o. Pronto, acho que agora sim. Desculpa, gente, mas eu fiquei com medo. Deixa ele abrir aqui aos poucos. Bem, antes da... Vê se abriu aí para vocês um caderno azul. Sim. Ok. Olha aí, turma. Esse Enem
de 2017. Foi uma prova de português que vocês também podem refazer, que vai ser importante na construção desse conhecimento de vocês, tá? Por que eu separo algumas provas? Porque elas são similares nas suas estruturas, tá? Então, quando vocês estiverem diante da prova de português, primeira demanda que vocês vão fazer é o quê? Ler o enunciado. Então, vamos lá. Na reportagem, há uma comparação entre tecnologias de comunicação antigas e atuais. Quanto ao gênero mensagem, identifica-se como característica que perdura ao longo dos tempos. Muito bem. Eu falei em aulas anteriores sobre essa matéria em específica que cai aí no Enem. Vou fazer uma concisão das matérias. A primeira, variação linguística. A segunda, funções da linguagem. E a terceira, esses gêneros aí discursivos. É claro, interpretação. Esses gêneros discursivos, eles são importantes para identificação do tipo de texto. Eu vou, portanto, retomar aqui essa lembrança para vocês sobre essa matéria. Eu estou achando que o meu... Ele está muito lento. Por favor, não me xinguem hoje. Hoje é o único dia que vocês não podem me xingar. Nos outros vocês podem. Acho que foi. Não sei também se é porque o computador fica muito quente. Eu não sei se o de vocês acontece isso. Fica quente, ele... Bem, vamos lá. Gêneros discursivos. O quadro em branco está aparecendo aí para vocês? Turma? Turma? Sim, está aparecendo. Tá. Então, vamos lá. Vamos lá. Gêneros discursivos. Quantos são os tipos de textos que existem em português? 1. Descritivo. 2. Narrativo. 3. Dissertativo. Tá? Muito bem. As especificações, os exemplos que vêm aqui ao lado desses tipos de textos são os gêneros discursivos, são os tipos de textos do tipo de texto descritivo. Então, um exemplo do tipo do texto descritivo, receita de bolo. Tá? Um tipo de texto
desse gênero. O narrativo, um romance, uma novela. O dissertativo, uma carta do leitor, que é uma opinião, um texto jornalístico. Muito bem. Cada um desses elementos aqui que eu vou destacar em uma cor verde, esses elementos aqui caem muito no Enem. Eles colocam um texto, na pergunta, eles geralmente dizem qual é o gênero. Olha, no tipo de texto mensagem, no tipo de texto história em quadrinhos, no tipo de texto XYZ, tá? Então, quando ele falar desse tipo de texto, quando ele tiver inserido nesse tipo de conteúdo, estaremos diante de algumas possibilidades de respostas. Quais são? Ou ele vai perguntar sobre a estrutura, o que é uma mensagem, como se compõe a mensagem, ou sobre os elementos linguísticos daquele tipo de texto. Muito bem. Quais são os elementos linguísticos caracterizadores de um tipo de texto descritivo? É o uso, por exemplo, aí da receita de bolo, de verbos no imperativo. Verbos no imperativo são aqueles que dão ordens, que dão comandos. Então, como é uma receita de bolo? Coloque, acrescente, ligue, misture. Esses tipos de verbos que ficam no imperativo também são conhecidos como injutivos, tá? Veja, injutivos é o nome, tá? No ano passado, uma questão da prova fazia abordagem desse conteúdo aí. O que é um elemento linguístico injutivo? É aquele que vai te dar ordens para você seguir a sua receita, no caso. Mas pode ser a receita, pode ser uma campanha de orientação, né, como a do use máscaras aí, por conta do Covid. Tá? Quais são os elementos linguísticos que caracterizam... Agora eu entendi. O computador estava fora da bateria, por isso que ele estava travando. Quais são os elementos linguísticos desse tipo de texto aqui? Muito bem. São os elementos da narrativa. Quais são os elementos da narrativa? Narrador, personagem, enredo, ambiente, tempo. O que é uma narrativa? É uma mistura de... eu estou contando uma história. Então, eu vou misturar ali enredos fictícios ou baseados em fatos reais para contar a minha história. Tá? Carta do leitor, textos jornalísticos, aqueles posts do Facebook, das redes sociais, posts das redes sociais, ou os próprios
vídeos, né, em que você traz aí uma determinada opinião, eles são caracterizadores do tipo de texto dissertativo. O que tem nesse tipo de texto? Necessariamente ele vai ter uma opinião. Então, no narrativo, eu tenho elementos que vão se entrelaçar entre si, um narrador que pode contar a história, que pode participar da história, haverá ali um recorte de uma história qualquer que seja. No texto dissertativo, haverá uma opinião. O texto opinativo pode estar dentro de um texto narrativo? Pode. Um personagem pode emitir uma determinada opinião. Então, essa matéria aí, que são os gêneros discursivos que eu pincelei, e por que eu não quero me aprofundar? Porque no Enem ele não vai fazer pergunta qual é o tipo de narrador, que tem 3 tipos, né? O tempo é psicológico ou o tempo é cronológico? Ele não vai, ele vai querer saber de vocês o entrelaçamento do que vocês entendem, daquilo que vocês compreendem e daquilo que vocês estão e que vão responder. Então, essa fusão é o que eles procuram no Enem, né? Eles vão exigir de vocês isso. Então, a imagem, a questão da prova que eu mostrei agora e vou mostrar novamente, olha, gente, eu vou te dizer hoje, perdão. Olha aí, vamos lá. Na reportagem há uma comparação entre tecnologias, era essa da mensagem, entre tecnologias de comunicação antigas e atuais. Quanto ao gênero mensagem, identifica-se como característica que perdura ao longo dos tempos. O que é uma mensagem exatamente, turma? Você tem um emissor, um interlocutor e o conteúdo que tem ali nela, né? O conteúdo que vai perpassar ali por ela. O que essa resposta quer de vocês? Olha aqui o que ele afirmou. Ó. Na reportagem, isso daqui ele está afirmando, ele não está perguntando, ele está afirmando. Então, vocês têm que ficar atentos a esse resumo que ele está dando. A própria prova está oferecendo um resumo para vocês. Na reportagem, há uma comparação entre tecnologias de comunicação antigas e atuais. Ele está te afirmando sobre isso em relação ao texto. Tá? E aí ele diz, quanto ao gênero mensagem, identifica-se como característica que perdura ao longo dos tempos. Eu tenho que agora ler o texto, porque eu já sei o que ele está querendo saber. Então, quando a gente lê o texto primeiro, depois lê o enunciado, o que vai acontecer? A gente vai voltar ao texto para poder procurar aquilo que necessariamente ele quer. Então, quando eu digo para vocês lerem primeiro o enunciado, é para vocês voltarem ao texto já atendendo a demanda da própria questão. Muito bem. Antes de eu realizar essa daqui, vamos analisar as 5 primeiras nas estruturas de enunciado. Segundo elemento. No fragmento, o narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato. Olha aqui, ó.
que está acontecendo aqui? Ele está afirmando para vocês o que singulariza esse procedimento narrativo é o registro do. Você está vendo? Toda essa prova ela está ligada dentro de um conteúdo que é dos gêneros discursivos. E ela tem uma estrutura muito similar com a prova de 2019 e eu imagino com a prova que vocês vão fazer de 2020, né? Que vocês vão fazer em 2021, é de 2020. Então, vamos para a próxima questão. O comentário do texto 2 sobre o texto 1 evoca a mobilização da língua oral, que, em determinados contextos, presta atenção, ele está fazendo essa afirmação aqui. O que ele quer? Ele quer saber uma especificidade desses contextos. Então, veja, vocês, na hora de fazerem a prova do Enem, vocês têm de necessariamente ler o enunciado, depois retornar ao texto, para evitar qualquer desvio de pensamento ou de interpretação daquele conteúdo. Então, eu vou dar aí a vocês 2 minutos para vocês, que é o tempo mais ou menos que vocês vão ter para fazer essa primeira questão. E aí primeiro me responda aí quando terminar. Na verdade, vocês terão 2 minutos e meio, né? E não 2 minutos apenas. Mas vamos lá. O relógio já está marcando aí. Vamos ver o que vocês vão fazer. Desculpa. Deixa eu botar aqui o texto. Então, ó. Imagina, vocês vão ter que ler esse texto aqui, tá? Para poder realizar esse enunciado. Como está o texto, eu não estou conseguindo colocar todo ele para vocês, né? Porque ele está fragmentado. Eu vou fazer a questão aqui com vocês. Eu vou ler o primeiro período, o primeiro parágrafo. Ao tuitar ou comentar embaixo do post de um de seus vários amigos no Facebook, você provavelmente se sente privilegiado por viver em um tempo na história em que é possível alcançar de forma imediata uma vasta rede de contatos por meio de um simples clique no botão enviar. Você talvez reflita sobre como as gerações passadas puderam viver sem mídias sociais, desprovidas de capacidade de verem e serem vistas, de receber, gerar e interagir com uma imensa carga de informações. Mas o que você talvez não saiba é que os seres humanos usam ferramentas de interação social há mais de 2000 anos. É o que afirma esse cara aí, quando escreveu isso daí, os primeiros 2000 anos em tradução livre. Segundo Stendhal, eu não sei se é assim que fala, Marco Túlio Cícero, filósofo e político romano, teria sido, junto com outros membros da elite romana, precursor do uso de redes sociais. O autor relata como Cícero usava um escravo que posteriormente tornou-se seu escriba para redigir mensagens em rolos de papiro que eram enviados a uma espécie de rede de contatos. Essas pessoas, por sua vez, copiavam seu texto, acrescentavam seus próprios comentários e repassavam adiante. Hoje temos computadores e banda larga, mas os romanos tinham escravos e escribas que transmitiam suas mensagens. Veja,
Ele está fazendo o que ele disse aqui, ó, uma comparação entre as tecnologias ao longo do tempo, tá? Antigas e atuais. Quanto ao gênero mensagem, quando a gente quer enviar uma mensagem para alguém, tanto hoje quanto o que acontecia no passado, o que se tem como característica que perdura, que está acontecendo ao longo do tempo? É claro que o modo como eu passo a mensagem é diferente, mas o que perdura ao longo do tempo? É a letra A, imediatismo das respostas? Não pode ser imediatismo das respostas, porque ele está fazendo a pergunta da mensagem e não de como o interlocutor recebeu. Letra B, compartilhamento de informações. Isso daí acontecia no passado? Sim. Acontece atualmente? Sim. É claro que o modo como isso acontece é diferente. Antes, você tinha uma demanda, enfim, você tinha que trazer alguém, o cara ficava no púlpito, ia lá para dar a mensagem, a notícia. Hoje, de fato, basta você dar um clique e você tem uma resposta assim, muito mais rápida diante dessa demanda. Muito bem, turma. Dentro dessa perspectiva de prova, essa é uma prova que necessariamente vai exigir de vocês, como eu disse, leitura, atenção. Então, fazer aqui algumas questões e, posteriormente, passar essas questões a vocês, para vocês fazerem também. E, Érica, eu errei tais e tais questões. Por que eu errei? Esse é um treino que vocês precisam estar fazendo diariamente para a prova de língua portuguesa. Eu desafio vocês a encontrarem uma questão dessa prova que trabalhe algum conteúdo específico, que vai exigir de vocês uma memorização, uma demanda de, enfim, de atenção, talvez um pouco... essa prova estava difícil, por isso e isso. E nem se torna difícil pelo tempo. Tá? Sabe? O tempo é um pouco escasso por uma prova com muito texto. Esse ano, aqui, teve uma questão que gerou um pouco de polêmica. Luísa, não vai esquecer das coisas não, tá? Vai morar aqui você. Alguém está falando comigo? Ou não, né? O fone que está aberto. Professora, eu tenho uma dúvida. Alguém falou que tem uma dúvida, porque eu estou ouvindo... Sim, eu tenho uma dúvida. Oi, pode falar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Para mim não ficou muito claro uma coisa. No caso, a gente tem que procurar as perguntas para a gente fazer os exercícios. A gente tem que procurar os exercícios do Enem e nós mesmos também temos... Você não vai postar os exercícios, a gente vai procurar? Não, Lucas, eu mandei para vocês... Quer dizer, eu mandei para as meninas um material. Você está ouvindo, Lucas? É que eu acho que o áudio de alguém está aberto e aí eu estou... Todo mundo Madureira, Jonathan, tá indo encontrar eu estou um pouco perdida na sua fala. Não sei se você está ouvindo que tem um áudio aí aberto. A gente pode estar patrocinada? Consigo ouvir, com um pouquinho de dificuldade, mas consigo ouvir sim. Já. Lucas? Oi, estou ouvindo. Qual é o Instagram dela? Então, eu mandei para vocês na última aula um material para vocês exercitarem. Sim, eu já fiz. O que vocês precisam, Lucas, é exatamente tentar fazer isso. É muito falso. Alguém com o áudio aberto, pode ligar aí. Alguém sabe quem é que está com o áudio aberto? Eu já vou fazer a pizza, a gente tem que ver lá. Não, meu, eu já vou eu não sei se é a Rosiane. Gente, bora fazer uma turnê essa semana. Fazer uma coisa todo dia. Duvido, papai, mãe. Eu vou no
colocar de castigo de novo, mais 2 semanas. Eu tô travada aqui, porque eu tô... Tá muito barulho, eu não tô conseguindo aí. Bebê, Quem é que tá online aí, que tá com o áudio aberto para desligar? Mai. Marina, tá aí? Pessoal, eu preciso que a pessoa que deixou o áudio aberto pare com o áudio, porque eu não estou conseguindo... Quem é que estava com o áudio aberto, por favor? Rian. Ryan. Você pode desligar isso e sair da aula, né? Pediu. Todo mundo está com o áudio aqui fechado, o Rian continua aberto. Vou botar ele mudo, pronto. Enfim, desculpa, eu estava enlouquecida com uma música Imagina, no fundo tudo bem. aqui que eu não entendi o que aconteceu. Muito bem. Então, Lucas, para responder, se vocês fizeram, como eu disse, o exercício, seria interessante sempre, olha, fez o exercício, se errou a determinadas questões, ou vocês me procurem por e-mail, que aí fica mais fácil eu tirar a dúvida individualmente. Tá? A prova de português do Enem, ela vai trabalhar com essa demanda do que nós chamamos desses deslocamentos metafóricos, que é o que eu vou trabalhar aí com vocês agora. Então, veja, primeiro passo é ler o enunciado e depois vai para o texto. Tá? Esse material aqui, eu mandei um recorte também com 50 questões, se eu não me engano, e pedi, olha, façam as 10 primeiras. De qualquer maneira, eu vou, mais uma vez, enviar esse material aí para quem não recebeu. Na verdade, acho que você pediu que era para fazer as primeiras 5 questões. Aí depois as outras você disse que ficava ao nosso critério. Ao nosso critério, se eu não me engano, é isso. Muito bem. Das 5 primeiras questões, foi Lucas que falou comigo? Isso. Fui eu. Lucas, as 5 primeiras questões, querido, isso vocês fizeram e eu tinha pedido para fazer mais depois, foi isso? Desculpa, porque eu posso ter, enfim, tido um conflito de informações. Não, acho que foi semana retrasada, que semana passada a gente não teve aula com você, se eu não me engano, eu posso estar errado. Não. Eu não dei, não? eu tive um problema com a minha mãe. Minha mãe está um pouco doente. Então, foi na semana retrasada que eu pedi para vocês fazerem as 5 questões do material de 2019, correto? Isso, acho que depois você ia corrigir. Então, obrigada, Lucas. Desculpa. Imagina. Então, eu vou abrir aqui o de 2019 para ficar mais fácil aqui, já que vocês fizeram. E é porque a Marina ou alguém tinha me escrito dizendo, Érica, você não mandou, aí tinha tido um conflito ali de informações, porque eu me lembro de ter mandado. De qualquer maneira, alguém fez as 5 questões e tem alguma dúvida? Lucas, você tem alguma dúvida nessas 5 questões da prova de 2019? Eu cheguei a fazer, mas eu não lembro exatamente das dúvidas. É que faz tempo, eu nem lembro o que eu respondi.
Tá guardada as respostas, mas eu não lembro se eu tive alguma dúvida. Então, vamos combinar assim, turma, ó, para a gente ter uma dinâmica desses exercícios um pouco mais consistente. Vamos eu vou novamente mandar um material, aí é outro desse de 2017, tá? E aí a gente vai fazer ao longo da semana, tá? São 45 questões, tá bem? Então, em um dia, começando na quarta-feira, amanhã, vocês vão fazer 10 questões, tá? As meninas estão com vocês todos os dias. Vocês têm aula de todos os dias? Me confirmem isso, por favor. Vocês têm aula de segunda a sexta? Sim. Então, todos os dias. Vocês têm um grupo de WhatsApp? Imagino que sim, né? Sim, temos. Eu acho que eu vou pedir para Marina ou para Duda ou para Bianca me incluírem ou fazerem um outro grupo, porque somos, né, alguns, né, eu acho que a gente tem aí em torno de 15, talvez, 20 alunos, e aí fica mais fácil da minha demanda com vocês e do meu contato e da minha conversa com vocês, para eu, inclusive, cobrar e ter esse retorno nos exercícios, tá? Então, eu vou pedir para a Marina fazer esse grupo conosco, para a gente ter uma demanda desses exercícios da prova que está chegando aí. E aí fica mais fácil, inclusive, para eu passar diretamente os exercícios para vocês, para evitar de ter, eu vou mandar por e-mail, aí ali a demanda fica um pouco mais dinâmica, e aí fica mais rápido e uma disciplina um pouco maior na organização desses exercícios. Então, assim que terminar, eu falo com a Marina, para a Marina propor isso, e aí fica mais... elaborar isso, e aí fica mais fácil a minha dinâmica com vocês. Tá? Rapidamente... Nossa, eu ainda estou um pouco atordoada aqui. Depois é que eu vi que eu poderia colocar o mudo aqui, né? E aí o som estava aberto e eu fiquei assim meio perdida. Muito bem. Eu quero ainda compartilhar com vocês uma coisa. Se o Enem vai trabalhar com esses gêneros discursivos, com funções da linguagem, com variação linguística, se ele vai trabalhar essa demanda toda aí, ele vai necessitar também, que é o que eles falam, né, a todo momento, que o Enem é uma prova de interpretação. Muito bem. O que significa interpretar? Jogar traços da sua experiência. O que é compreender? É você redizer algo. O que o Enem, na prova de português, vai trabalhar? Ele vai trabalhar com isso daqui, ó. Isso é a prova de português. Aqui é a demanda da redação, porque vocês têm de trazer conhecimento de mundo, tem que atender lá as demandas dele. Muito bem. Se a gente vai redizer, a gente vai precisar, para entender
àquela prova, a gente vai precisar saber de 2 elementos importantes que que está dentro de uma matéria que se chama figuras de linguagem. As figuras de linguagem, elas trabalham com um elemento que é chamado de conotação. Estou dizendo que o computador está anunciando. Conotação. O que é a conotação? É uma linguagem figurada. Muito bem, o que é essa linguagem figurada? É a linguagem que eu desloco o sentido de uma palavra. É o momento em que eu faço um deslocamento do sentido de uma palavra. Se vocês abrirem um dicionário, vocês vão ver que, por exemplo, a palavra gato tem lá uma especificação. Substantivo masculino, ele vai dar a morfologia da palavra. E, naturalmente, vai seguir com o sentido dele. Então, possivelmente, vocês vão ver lá a palavra gato e pode estar dizendo que ele é um felino que persegue ratos, tá? Isso daqui é o sentido que nós chamamos literal. Sentido literal é denotação. O que seria a conotação? Quando eu desloco o sentido dessa palavra aqui, tá? Então, comumente, ou pelo menos na minha geração, quando dizia, sei lá, vou botar aqui um ator, é porque eu não tenho, sei lá, vou botar Brad Pitt é um gato. Perceba que eu estou aqui com esse termo, eu estou naturalmente com o sentido dele, que é um sentido de deslocamento. Por quê? Porque eu não estou dizendo que o Brad Pitt é um felino que persegue ratos. Eu estou trazendo características de um mundo para o outro. Então, eu estou querendo dizer que ele é uma pessoa bela, enfim, que possui atributos físicos formosos. Quando eu tenho deslocamento, eu tenho a conotação. Quando eu tenho esse deslocamento, eu tenho a conotação. Se eu tenho essa conotação, turma, eu tenho 2 elementos em português que são chamados de figuras de linguagem, mas 2 figuras de linguagem que têm tamanha importância em qualquer prova de português. A primeira delas é a metáfora. O que é a metáfora? É uma relação de identidade. É você trazer elementos entre mundos distintos. Então, se eu digo que, por exemplo, se eu fosse um animal, eu queria ser uma pantera,
Eu estou trazendo deslocamento. Se eu afirmo a Érica é uma pantera, eu estou fazendo um deslocamento do sentido da representação daquele animal, trazendo para a minha identidade. Então, eu estou querendo dizer que a Érica é ágil, a Érica é perspicaz, é veloz, selvagem, né? Que é uma característica aí do animal. Sim, querido. Mas, por exemplo, se você dissesse, eu gostaria de ser um determinado animal, seria diferente, né? Não entendi, Lucas, a pergunta. Se eu o quê? Por exemplo, eu vou tentar trazer mais da minha interpretação. Por exemplo, quando a gente diz, por exemplo, fulano é uma pantera, é mais no sentido figurado da coisa, né? Uma coisa mais fantasia. Mas agora, por exemplo, se a gente dissesse, eu gostaria de ser uma pantera, tipo, realmente ser uma pantera não é um sentido de fantasia, né? Sim, aí, Lucas, vai depender do contexto, né? Se você está ali fazendo uma alusão, numa narrativa de querer ser um personagem como tal, como você se referiu no seu exemplo, aí não seria o deslocamento metafórico, não seria conotação, seria literal. Se você diz eu sou, né? Vamos pensar numa cor, Lucas, tá? Vou te fazer uma pergunta, você me responde, para ficar mais fácil a explicação. Se você fosse uma cor, que cor você seria? Sei lá, acho que seria vermelho. Vermelho. Por quê? Você não pode me responder, porque eu gosto mais. Eu também seria vermelho. Porque eu acho que vermelho é uma cor intensa. Muito bem. Percebe-se que você acabou de fazer uma metáfora. Dentro desse contexto, veja, você se transformaria numa cor dentro da nossa pequena história, mas você se transformaria numa cor e seria necessariamente, e isso tudo que a gente fez agora foi um deslocamento metafórico, ou seja, você acabou de fazer uma metáfora. Então, quando você diz eu gostaria de ser, eu poderia ser, vai depender muito do contexto, é claro, mas geralmente você estará aí na sua relação metafórica. Eu também, se eu fosse uma cor, eu seria vermelho, porque vermelho lembra a cor de sangue, lembra circulação, lembra vida, lembra o pulsar, como você disse, intenso, portanto. Então, a gente pega aquela imagem da cor e traz naturalmente para essa relação de identidade. A gente faz uma ponte. Perceba, a gente se torna aquele outro elemento. Então, quando a gente se torna um outro elemento, a gente está fazendo uma metáfora. Se eu digo aí que deixa eu pegar aqui uma aluna, se eu digo que a Rosiane é uma flor, eu estou trazendo elementos de sentidos da flor para o mundo da Rosiane. Então, eu estou trazendo a delicadeza, a beleza, o perfume que a flor tem para o campo da Rosiane. Então, eu estou, portanto, fazendo uma metáfora. Numa prova de interpretação, ele vai trabalhar muito com esses deslocamentos. Então, o primeiro é esse, é a metáfora, e o segundo é esse daqui. A metonímia, ela tem o sentido dela é de contiguidade. Palavra um pouco difícil, mas um sentido muito simples, que é a extensão do sentido, tá? Vocês vão ter aí aula de matemática, parece, daqui a pouco, e na relação de conjuntos, você tem um conjunto A e conjunto B. Quando você traça uma interseção ali, né, entre aqueles momentos ali, né, você tem
uma imagem metafórica. Tudo que está dentro do conjunto A é extensão daquele conjunto A. Na metonímia, em língua portuguesa, o que significa essa extensão de sentido? Se eu chego numa farmácia e quero pedir hastes flexíveis, possivelmente o farmacêutico vai, eu imagino que ele vai entender, porque ele trabalha com isso, mas pode causar um estranhamento bem diferente da proximidade se eu digo que quero comprar cotonetes. Então, acho que cotonetes é uma palavra que vai significar aquela haste azul com as pontas, enfim, brancas, com algodões ali felpudos, que fazem uma determinada limpeza. Percebam que é a mesma coisa. Mas por que a gente só usa esse termo aqui que eu estou destacando? Porque a gente está fazendo uma metonímia. A metonímia está, presente muito na nossa vida. Assim. Eu acredito que ela esteja mais presente que a própria metáfora. A metáfora necessita de uma certa inspiração. A metonímia, não. A metonímia é uma demanda do nosso próprio discurso. Então, para facilitar o discurso, então, a metonímia ela vai estender aquele sentido. Vocês já sabem o que é um queijo pasteurizado sabor morango? Vocês sabem o que é isso? É o que no mercado eles fazem a propaganda de Danoninho. É uma coisa completamente artificial. Um iogurte assim, mais consistente. Danoninho é uma extensão de sentido disso daqui. Para a pessoa não dizer, boa tarde, eu gostaria de um queijo pasteurizado, sabor X, ele traduz com uma outra palavra para estender esse sentido. A metonímia ela tem classificações. Esse exemplo que eu dei aqui é a marca Cotonete, que está acima da própria significação, que são hastes flexíveis. Tá? Então, eles chamam de marca pelo produto. Então, quando você diz Danoninho ou Cotonete, você está querendo dizer aí tudo isso daí. E onde isso entra na prova do Enem e na prova de português, para eu não atrapalhar tanto a próxima aula? Entra exatamente nisso daqui que eu falei aqui em cima, na nossa compreensão. Se compreender é redizer, eu vou usar muito desse elemento aqui, que é da figura de linguagem, que é a extensão daquele sentido, que é a continuação daquele sentido. Em outras palavras, eu posso dizer que a metonímia é uma outra maneira de dizer uma determinada coisa. Então, vocês vão ver que determinadas provas, determinadas questões, vai exigir de vocês essa extensão de sentido. E onde entra a metáfora? A metáfora pode entrar numa avaliação lá no enunciado, quando ele pode dizer o sentido que a palavra assume no contexto. Aí vocês vão trabalhar aí esse sentido dessa brincadeira aí de cor que eu fiz com o Lucas, que aí a gente vai também fazer esses exercícios. Portanto, para trazer um pouco mais de disciplina ao ritmo que a língua portuguesa impõe, eu vou pedir para as meninas elaborar esse grupo e aí lá a gente vai trocando os exercícios e aí vocês vão tirando as dúvidas para ficar um pouco mais rápida a nossa conversa, tá bem, turma? Boa aula aí de matemática. Desculpa aí o enredo, fiquei um pouco tonta com... Havia uma música, havia
cachorros, havia tudo ali, eu não estava conseguindo achar, porque meu computador estava travando e eu não estava conseguindo achar ali onde eu colocava o mudo aí no aluno ali que tinha deixado o som aberto. Então, boa noite, fiquem bem. O professor já entrou? Eu acho que já, acho que ele já entrou sim, é o Matheus. Entrou com parte do Facu também, né? A Marina está aí? Eu tenho... Estou aqui. Tá. Então, Marina, eu tenho que repassar para você, né? Só um minuto, o host, né? O meu computador hoje, Marina, ele quase falhou aqui. Caraca. Hoje foi tempo. Mas deu tudo certo? Não, deu. Eu não consegui abrir o que eu tinha pretendido para a aula, mas não tem problema. Só um instantinho que eu tenho que... Aí, onde é mesmo, Marina? Aí tem uns 3 pontinhos do lado do meu nome. Aí, se você clicar, vai estar alguma coisa tipo Make Host. Aí você bota... Foi. Pronto, querida. Marina, antes do professor entrar, eu gostaria que você fizesse, por favor, um grupo